Oi, eu sou Giana Matiasi, sou jornalista e com 15 anos de profissão, eu decidi fazer uma transição de carreira. Eu me tornei empresária e com um único objetivo, o meu bem-estar. Antes de começar, eu convido você a fazer algo bem simples. Inspira, segura um pouquinho e solta. Esse é o Respira, um podcast para falar de saúde, saúde física, saúde mental, para falar de bem viver. Sem pressa, sem culpa e sem aquelas fórmulas mágicas que na maioria das vezes nem funcionam. E hoje eu trago um assunto aqui bem polêmico. Você conhece uma pessoa narcisista, mas você sabe exatamente o que é isso? Ou mais, será que você já se relacionou com uma pessoa narcisista e nem sabe? Para falar desse assunto, eu tô aqui com o psiquiatra André Barbosa, psiquiatra da Clínica Ulist. Seja muito bem-vindo, doutor, e fale um pouquinho mais essa palavra que volta e meia a gente diz, fulano é muito narcisista. Mas o que é uma pessoa narcisista? Diana, agradecer a oportunidade. Acho que falar sobre o tema é muito importante, porque chega muito em consultório, né? Minha mãe é narcisista, meu namorado é narcisista, e de alguma forma é um termo que deriva da psicanálise e que traz muita confusão. Acho que o início de tudo, da origem do termo, é muito interessante para já elucidar algumas coisas, que nasce da mitologia grega, que é a mitologia de Narcisos, que ele se depara com o reflexo dele na água e ele fica tão apaixonado pela própria imagem que ele fica ali parado, ao ponto de ele, por inanição, sem beber água, sem se alimentar, morrer. Morre de amor pela própria imagem. Exato. Então isso diz muito, né? E aí a gente vai vir para um narcisismo que vem ali da psicanálise inicialmente, né? Então Freud traz esse termo, e aí outros psicanalistas depois vão cunhar um termo já dentro de um transtorno de personalidade. E depois isso vai se evoluindo nos manuais diagnósticos e aí vai também entrando, já se afastando um pouco mais da psicanálise, mas ainda ficando, digamos assim, uma conceituação muito bebendo na fonte ainda da psicanálise. Então a gente tem um narcisismo num conceito mais amplo, que a gente pode falar na perspectiva sociológica, que aí Christopher Lasch traz muito bem sobre a cultura do narcisismo, que é algo que está muito presente na nossa sociedade hoje. Acho que tem, inclusive, uma relação com essas confusões que acontecem por parte das pessoas, porque hoje a gente vive uma sociedade que não é mais só correr. É você correr, postar o seu pace, ter uma melhor roupa, ter o melhor tênis, ter o melhor relógio. Então, a gente quer performar em tudo, né? E isso está dentro dessa coisa da cultura do narcisismo, assim. E quando a gente já vai aí saindo dessa coisa mais sociológica para o transtorno de personalidade, é algo super diferente. Então, a gente já está falando aí de um aspecto que vai ser difuso do funcionamento do indivíduo, em que ele vai claramente ter uma distorção do seu self. O que é o self? É como eu me vejo. Então, quando eu cheguei aqui para conversar, eu não fiquei aqui pensando, eu sou André, Isso está dado, é uma coisa que já é. E para o narcisista, esse self, ele é muito grandioso. Então, ele quer ser sempre admirado, ele quer sempre estar colocado nesse lugar de poder e de poder controlar. E isso vai interferir nas relações interpessoais, isso vai interferir na maneira como ele tem empatia para com os outros. Isso vai interferir na capacidade que ele tem de receber críticas, porque essa grandiosidade é uma resposta a uma autoestima muito frágil. Então, eu tenho tanta fragilidade com a minha autoestima que essa admiração pelo outro, eu busco ela de uma forma patológica. Então, quando a gente já está entrando já para o transtorno de personalidade, não é só de uma relação interpessoal, de uma filha com a mãe ou de um namorado. Já é de um conceito de um funcionamento para toda a vida, não só nas relações interpessoais, como no trabalho e em outras relações, né?
O senhor falou um pouco da cultura, né? Que a gente está sempre querendo performar. Pelo menos nas redes sociais é uma vida perfeita, né? Existe, assim, então, esse narcisismo saudável? Então, o narcisismo, se a gente for pensar na psicanálise, o narcisismo primário que eles trazem é algo que é importante para a construção da nossa autoimagem. Então, de algum grau, se a gente pensar numa esfera dimensional, todos nós temos um pouco de narciso dentro de nós, né? E isso pode ser visto até um ponto que seja saudável. Aquela pessoa que se olha no espelho e gosta do que vê, tipo, hoje eu botei essa roupa, eu tô bonita, hoje essa parte tá ok, saudável. Agora, em termos culturais, aí eu acho que cabe ainda uma discussão aqui que a gente demoraria vários podcasts, né? Porque se existem muitas pessoas, acredito que essa cultura narcísica, ela está muito atrelada ao aumento de incidência mesmo, de adoecimento psíquico, né? Porque você viver a sua vida mais preocupado com a sua imagem e como os outros lhe veem do que com questões, digamos assim, de si próprio, é uma questão que provavelmente vai levar ao adoecimento. Né? Uhum. O senhor já falou um pouquinho, né, do narcisista, que ele está com a autoestima dele, às vezes é tão frágil que ele tem que enaltecer ela o tempo todo. Ou seja, o narcisista, ele parece confiante, mas muitas vezes ele está escondendo ali uma fragilidade dele, é isso? O narcisista, o transtorno da personalidade narcisista, que a gente vai aqui chamar de narcisista, ele tem formas de apresentação. Então, hoje, por exemplo, o nosso manual diagnóstico, que é o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, ele já traz um aspecto dimensional dos transtornos de personalidade. O que é que isso quer dizer? Antigamente era algo, não é. Hoje a gente entende que não necessariamente é assim. E isso já se via desde 1980. Às vezes a pessoa tem uma característica da personalidade narcisista predominante, mas tem outros aspectos disfuncionais que passam por outros transtornos de personalidade. Então, o DSM-5 traz o narcisismo dentro do transtorno de personalidade do cluster B. Doutor André, tá difícil esse negócio todo, E o cluster B, ele vai envolver a personalidade narcisista, borderline, histriônica e antissocial. Então, por vezes, é comum se compartilhar dessas características. Mas o transtorno de personalidade narcisista, o narcisista, ele vai predominar esse aspecto da relação, que é de estar sempre buscando estar nesse lugar de poder. Então, ele vai ter fantasias grandiosas, muito sucesso, muito dinheiro, ser o dono da empresa. Ele vai procurar nos relacionamentos a construção para como o outro vê ele e não uma construção realmente de afeto, de agradar o outro. E isso, muitas vezes, é resultado desse self de autoestima frágil. E às vezes vai ter o narcisista, que isso aí veio também da psicanálise de um psicanalista austríaco, Krenberg, que é um que eu admiro muito, assim, que eu acho os textos dele sobre narcisismo são bem esclarecedores, que ele derivou, né, o narcisista grandioso, que é esse narcisista cheio de poder, que muitas vezes vai ocupar cargos de liderança, ser líder de empresa, exato, e o narcisista mais vulnerável, ou seja, em que os mecanismos de defesa predominam e ele tem tanto medo de ser criticado, ele é tão frágil nesse sentido que ele tende ao isolamento, a ficar mais, digamos assim, menos exposição para não sofrer essas são críticas. Os dois extremos. Ele acaba querendo dominar o mundo, aparecer o tempo todo. Já o outro, ele se esconde de medo. E o grandioso, ele vai confrontar mais. Então, ele vai ter característica... É muito comum a transtorno de personalidade narcisista, a violência, e eu digo não violência só física, tá? A violência também de agressão verbal, né? De ser arrogante, de ser indiferente ao outro. Isso é algo que pode estar muito presente de ambos os discursos. Mas esse grandioso, ele é mais confrontativo, enquanto o vulnerável, ele pode ficar um pouco mais... E aí, assim, por que falar disso e por que é importante trazer isso? Porque a gente está aqui falando, não, essas pessoas, então, não merecem ser cuidadas, né? Porque são pessoas ruins. E não é bem assim.
Que, na verdade, o transtorno de personalidade narcisista, ele aumenta muito o risco de você ter um transtorno mental. Então, são pacientes que vão ter um risco maior para depressão, para ansiedade, para transtorno por uso de substância, para um comportamento sexual disfuncional, que muitas vezes tende a uma promiscuidade, que se expõe a riscos. Então, são pacientes que, quando adoecem, costumam ser adoecimentos graves. E ele não vem para o consultório, olha, eu sou narcisista, estou querendo ajuda. Muito pelo contrário, para ele se colocar numa condição de vulnerabilidade é algo extremamente sofrido. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele não traz como depressão. Não, eu estou sem disposição. É só um cansaço da idade. Tipo, para ele admitir que ele estava depressivo é algo que nunca aconteceu. Então, isso é muito comum. Ou vai chegar o familiar que vai sinalizar Doutor, e vai me ajude. Exato. E o adoecimento familiar é algo que, assim, comparado a outros transtornos mentais, é algo muito comum e muito prevalente dentro dessa patologia. As questões mentais, elas nunca adoecem só a pessoa, né? É sempre todo mundo que convive com ela, né? É sempre muito difícil. Então, assim, o que é que alguém da família, no caso, por exemplo, a mãe com o filho, ou um irmão com o outro, assim, o que é que as pessoas que estão na volta dessa pessoa com o transtorno narcisista precisam começar a observar antes desse transtorno se tornar algo mais grave? Ou seja, o que a mãe pode avaliar, o pai pode avaliar naquela criança? Eu não sei se esse transtorno já começa de pequeno ou se ele vai ficando... Como é isso? Acho que aí é importante trazer até os fatores de risco que se evidencia, né? As pessoas narcisistas comumente vão ter na sua trajetória, nesse período da infância, traumas. E esses traumas podem ser, inclusive, de vinculação parental disfuncional. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ou um ambiente que carecia de afeto, de atenção. Então, uma criança que se sentiu muito desamparada. Kernberg fala, por exemplo, de que a imagem, né, que ele constrói, essa coisa para representar esse risco, é um bebê com frio e com fome, largado ao relento. Então, é uma pessoa que teve um desamparo muito grande, que tentou procurar essa validação, né, nos pais e nunca teve, ou o contrário, uma superproteção, uma falta de dar limites. A gente entende e já se mostra que isso também é um fator de risco, ou seja, eu não dou limites, você quer, tome. Se eu vou descumprir uma regra, não pegar uma fila e você não, e vai sempre privilegiando, isso às vezes acontece também, né? Então, por exemplo, já vi casos de pais que sofreram muito na infância, conseguem ter uma evolução financeira e aí acha que tem que dar tudo para o filho. E isso às vezes se torna um problema. A falta de limites, então, é um problema que pode desenvolver um transtorno narcisista numa pessoa. A falta de limite ou a vinculação assim de pais que não dão atenção, não dão amor. Os dois extremos, né? Nem a mais, nem a menos. Um ambiente saudável de desenvolvimento, sem dúvida, é o melhor que a gente pode fazer, né, para prevenir transtornos de personalidades em geral. Então, assim, a criança não nasce com esse transtorno, ela desenvolve ao longo do tempo. Os estudos vão indicar uma relação genética, mas aí você para pensar. Se eu cresci num ambiente em que eu tenho um pai ou uma mãe com um transtorno de personalidade narcisista, a influência do ambiente também é importante, não é só a genética. Então, a gente fala mais da epigenética, ou seja, o ambiente e o gene. Então, o ambiente ele vai influenciar a expressão gênica. Então, se a gente tem na família um histórico de adoecimento psíquico, entre ele de personalidade narcisista, a gente sabe que isso é um fator de risco pelo ambiente, mas também um componente genético que pode estar atrelado a isso. Não tem como a gente dissociar as duas coisas, entende? E aí, como identificar? Ave Maria, meu filho está com transtorno narcisista. O que essa mãe, o que esse pai, o que as pessoas ali do entorno precisam ver nessa criança, nesse adolescente, enfim? Então, esse transtorno de personalidade, muitas vezes essa pessoa ela vai ter uma forma de ver os valores, as regras, diferente dos outros, né? Na forma de brincar, de lidar com outras pessoas, isso também já pode chamar a atenção e você já buscar intervenções ali na fase do desenvolvimento, que esse é o melhor período. Porque a gente, na fase de desenvolvimento, ainda não tem a personalidade formada.
Então, você vai vendo comportamentos disfuncionais que às vezes esteja na escola ou questões assim, e você procurar intervenções. Mas o principal vai ser uma orientação parental, porque tem alguma coisa também dentro de casa, e não tem como a gente estar delegando isso a uma escola ou a um profissional, né, que também vão precisar mudar. E isso, às vezes, é o complexo, porque geralmente... Aí é que está o mais difícil, porque né? quando chega tarde. A gente não pega essa fase, entendeu? E muitas vezes os pais querem dizer, não, meu filho é maravilhoso, ele dentro de casa, imagina, o problema são os outros. Exato. Então, é algo desafiador, mas há tratamento, o tratamento principalmente é psicoterapia, né? E tem inclusive um livro interessante de Wendy, que é uma psicóloga que estuda muito o transtorno de personalidade narcisista, está até na lista de livros da Oprah, que é Desmascarando o Narcisismo. E aí ela fala sobre estratégias assim, né, para você lidar com pessoas com personalidade narcisista, porque de fato o adoecimento familiar geralmente é a ponta do fio. Então chega uma esposa deprimida, uma filha deprimida, um filho deprimido, ou situações de separação, com muito conflito, alienação mental, comportamentos de manipulação que adoecem os outros. E aí essa é a ponta do fio que muitas vezes leva a se chegar até aquela pessoa, né? Ou seja, a pessoa normalmente já adulta, vivendo seus próprios relacionamentos. Exato. Os narcisistas, eles amam? Então, essa é uma pergunta difícil de lhe responder, viu, Diana? Porque, assim, um dos quesitos que a gente sabe que está no critério diagnóstico é um comprometimento da empatia, né? Mas, perceba, dentro dos critérios, hoje a gente tem 9 critérios. Se quiser mais tarde, eu posso trazer esses critérios aqui. Então, ele precisa ter 5 ou mais hoje. Quais são? Vamos falar desses 9 critérios, então, para caracterizar. Porque eu não gravo o manual diagnóstico. Não tem problema. Só para a gente dar só para a gente entender um pouco melhor. Hoje o DSM-5 traz esses 9, tem que ter 5 ou mais, certo? Sensação grandiosa de alta importância, preocupação com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Crença de ser especial e único, necessidade excessiva de admiração, sentimentos de que tem direitos especiais, exploração interpessoal, ou seja, busca tirar vantagens, né, das relações interpessoais, falta de empatia, inveja frequente dos outros, ou crença que os outros estão lhe invejando, e comportamentos ou atitudes arrogantes ou insolentes. Esses são os 9 que está no DSM hoje. Teria que ter 5 ou mais. Eu acho que eu conheço gente que tem os 9. Então, a pessoa ela pode, às vezes, não ter um comprometimento tão grande da empatia, né? E isso não ser uma coisa tão categórica de tem ou não tem. Então, cada paciente, a gente vai ter uma avaliação. Por isso que é muito importante no tratamento a gente ter uma abordagem multidisciplinar. Por exemplo, na clínica Holística onde eu trabalho, a gente tem os grupos de transtorno de personalidade, em que você vai trabalhar o paciente no aspecto individual, mas você vai chamar essa família também para dentro do tratamento. Porque também, dentro da consulta, às vezes, a personalidade narcisista ela não vai aparecer. Porque ele vai editar também o discurso, porque ele quer ter a admiração do terapeuta, do psiquiatra. E, às vezes, você vai ter que ter o olhar do entorno para começar a entender esses comportamentos disfuncionais e começar a orientar também essa família, porque essa mudança do ambiente é muito importante dentro do tratamento. Então, você englobar psicólogos junto com psiquiatras, às vezes também a gente tem que fazer intervenções com terapia ocupacional, com atividade física, e você englobar a família nesse processo, que às vezes já está adoecida, é muito comum, é muito importante no tratamento. Eu acho o máximo isso. O paciente vai até o psicólogo e o psiquiatra e ele acha que está encantando o profissional. Quer dizer, é o auge, né, da vaidade. O funcionamento é esse. O funcionamento da personalidade narcisista é em busca desse olhar do outro. Ele não quer estar nesse lugar de inferioridade, de vulnerabilidade. Isso é algo que ele não consegue. Então, ele dentro das relações também, ele vai estar procurando esse lugar. Então, tem que ter esse olhar do profissional, que muitas vezes a gente só pega
quando a gente coloca a família dentro do processo de tratamento. É aquela pessoa que tudo o que acontece, ela acha que foi proposital para ela, seja para o bem ou para o mal, ela acha que o mundo, ele tá ali em volta dela, né? No interior da Bahia, a gente ouve muito isso. Você acha que o mundo gira em torno do seu umbigo? Do umbigo, exatamente. E é aquela pessoa que acha que o mundo gira em torno do umbigo dela. Falando de uma maneira assim simplória e metafórica, representa um pouco disso. Ela não acha, ela tem certeza. Exato, né? exato. Tudo exatamente. é em volta dela, né? Então, por exemplo, dentro de relações amorosas, é comum que essas pessoas, nas relações amorosas, busquem construir essa relação pela admiração que o outro tem dela. E como as outras pessoas vão olhar essa relação. Então, não é só da relação eu com você, mas a relação também, os outros admiram. Os outros... Esse par aqui está me fazendo ser admirado também pelos outros. Então, perceba que são elementos que muitas vezes vão resultar em relações mal sucedidas. É impressionante. E aí, o senhor até falou um pouquinho antes a questão da violência, né? E aí eu lhe pergunto, o que é que uma pessoa precisa observar no companheiro, na companheira, até para evitar esse tipo de relacionamento que pode encaminhar para uma agressão física ou, enfim, algo mais grave. Puxando um pouco o fio do que a gente falou no início, de chegar, meu namorado, meu marido, minha esposa é narcisista. A gente pode ter um comportamento disfuncional dentro de um relacionamento que não está indo bem. Um relacionamento que as coisas não estão bem e eu posso ter comportamentos disfuncionais que possam se assemelhar a algo que esteja aqui nesses 9 pontos, mas não necessariamente eu ser uma pessoa narcisista, porque esse não é o meu padrão difuso de funcionamento. Então é importante elencar isso. Mas se for um padrão difuso, vai ser algo em que você vai notar que aquela pessoa está sempre querendo se colocar num lugar de superioridade, de não assumir seus erros, de não aceitar críticas, de muitas vezes procurar ter o controle de situações, então ela buscar essa manipulação, um comportamento muito manipulativo. E quando isso ser confrontado, de tender a responder de forma muitas vezes marcada por essa violência que pode ser por agressões verbais, físicas, né? Então, acho que esses são os principais pontos. Quais as frases mais comuns que os narcisistas falam? Uma coisa que é muito comum em consultório é de, por exemplo, dentro de um tratamento começou a melhorar. Não, já tô de boa, doutor, não era nada. E isso aí foi só isso aí que aconteceu e, na verdade, isso é um quadro de adoecimento muito grave. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem um quadro depressivo super grave e um quadro também de uso de substância muito importante. Que ele já fazia uso de substância de maneira recreativa ao longo da vida, perdeu a esposa, perdeu o lugar dele na empresa, porque ninguém suportava, mas ele foi um grande profissional, construiu uma empresa relativamente de sucesso, né? Mas aquilo não se sustentou. Então ele vai perdendo dinheiro, a família toma um processo, perde o processo, porque inclusive foi caracterizado ali características de abusos mesmo, né? Sim. Por parte da esposa, né? E o castelo do narcisismo vai se desmoronando e aí ele vai para um poço em que a droga passa a virar um uso extremamente intenso. A fuga, né? Então, é um paciente que precisou internar, é um paciente que precisou ter cuidados assim intensivos e que numa curva de melhora ele simplesmente nega o adoecimento dele. Então fala, não, aquilo foi só uma fase e tende a diminuir também a relação, né, da terapêutica. Então, quando os pacientes que têm essa característica não vinculam bem com psicoterapia, isso é um mau sinal, porque não é remédio que vai tratar o narcisismo. É a psicoterapia que vai ajudar a distensionar esse funcionamento para que ele vá criando algum insight, que é ter essa consciência crítica de que esse funcionamento dele é o que levou ele a esse adoecimento. Impressionante. O senhor traz aqui um relato que qualquer um pensaria que, puxa, a pessoa perdeu tudo. Construiu uma empresa, a empresa terminou, ruiu, tinha um casamento bacana, o casamento terminou, a esposa botou ele na justiça porque ele foi abusivo. E ainda assim ele acha que não, foi só um momento. E totalmente isolado, né? Sem amigos,
sem pessoas mais próximas. E ainda assim não enxerga que é ele que é o problema, né? Que precisa se tratar. Não enxerga. E esse é um paciente complicado porque ele nega muito o adoecimento e ele não engaja em psicoterapia. Então troca muito de profissional e que quando na verdade isso já é um sinal de alerta. Sim. Assim. Mas ele consegue manter um vínculo terapêutico comigo relativamente assim, podemos dizer ok. Mas é realmente impressionante isso, né? E aí é que eu lhe pergunto, por que é tão difícil para o narcisista reconhecer que ele tem esse problema? Então, aí a gente vai, dentro da psicanálise que hoje a psicanálise foi o início, né? Tanto que o termo nasce dali. Mas eu acho interessante trazer por essa perspectiva, que é de onde se originou o termo e por onde os principais, digamos assim, fundadores desse conceito, dessa personalidade narcisista traz, eu acho que está muito atrelado ao self, ou seja, essa forma como o indivíduo se vê. É como se há uma ruptura, ele está sempre refletindo sobre como ele se vê e como o outro está lhe vendo. Isso não é comum. Eu não estou aqui constantemente preocupado como o entorno aqui está me vendo. Isso é uma coisa que eu estou fazendo e é natural. É como se o narcisista ele está num estado de sempre estar refletindo sobre isso e o funcionamento dele girando em torno disso. Então, acho que essa é a característica que aí vai derivar aqueles novos fatores que podem se apresentar, que isso vai depender da característica de cada um, mas vai levar à falta de empatia, a explorar os outros nas relações, a manipular, a ser arrogante e aí em diante. A gente falou um pouco antes da nossa conversa, mas aí agora eu fiquei curiosa, pensei, essa forma como a gente está vivendo hoje em dia a nossa sociedade, em que há necessidade de se colocar tudo nas redes sociais, em que há necessidade de a gente estar performando o tempo todo. A gente está com essa nossa sociedade dessa forma, está contribuindo para um crescimento de pessoas com esse transtorno narcisista? Sem dúvida, porque isso está influenciando a forma como os pais criam os filhos. Então, por exemplo, são pais hoje que querem que os filhos performem desde cedo. Isso é muito comum hoje, né? Performar, às vezes, até em presença em mídias sociais. Então, são, às vezes, pais que querem que o filho seja um estudante que tira nota 10, seja um atleta, seja... Então, essa necessidade de performance, quando ela vai para o ambiente de criação das pessoas, de formação de personalidades, vai influenciar. Tanto que essa relação é possível ver quando você vai olhar, inclusive, a prevalência, né? Então, a prevalência hoje gira em torno de 1,6%, mas é algo que tem ficado, digamos assim, mais evidenciado, tanto pela questão de a gente também hoje falar mais de saúde mental, tem esse viés também, mas sem dúvida a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, assim, que entra muito dentro dessa cultura do narcisismo, que hoje eu acho que já está além do Ocidente, assim, tem, sem dúvida, um risco maior. Esses dias eu estava até assistindo, acho que foi a Anatomia do Post, foi um documentário que eu vi até na Globo, e aí mostrava um pouco isso. A mãe, maquiadora, começou a fazer sucesso nas redes sociais, aí engravidou, teve a filhinha dela, e aí ela viu na filha um potencial para aumentar muito mais, né, a quantidade de seguidores, de engajamento. E eu fiquei assustada, eu acho que várias pessoas que assistiram também devem dizer. Aquela menina, ela não tinha vida. É o tempo todo, o celular, ele tá assim o tempo inteiro. A menina chega a ter o dedo torto já, de tanto que ela fica no celular. A gente tá falando de uma criança de, sei lá, de 7, 8 anos. Imagina, para uma criança de 7, 8 anos, em que ela começa a entender que o ambiente a valida a partir do momento que os outros engajam em vida, ou sua mãe... Então, isso é uma distorção imensa, que vai, sem dúvida, levar a uma distorção dessa percepção de autoimagem. Né? Então, é uma coisa que claramente vai afetar. Se ela vai desenvolver ou não algum transtorno, isso o tempo vai dizer. Mas que a gente pode ver isso como um claro fator de risco e como um exemplo para o que a gente está trazendo, sem dúvidas. Né? Uma criança não foi feita para estar numa situação como essa.
Então, imagine se por algum motivo ela deixa de ter aquele engajamento todo e a quantidade de likes começa a cair. Como é que vai ser a cabecinha dessa criança, né? E como é que vai ficar a relação da mãe com essa criança? Com ela. Nossa. Porque a gente está criando uma distorção que não é só na criança, é no binômio mãe e filho. Né? Então, há ali uma questão que vai além só da criança. Então, é uma reflexão que eu acho que cabe tanto para o lugar da mãe como para o lugar da filha também. O que a gente deve fazer, então, doutor, para evitar isso? Criar filhos em ambientes saudáveis, eu acho que esse é o principal, né? De você ter muita responsabilidade na criação de seres humanos. Acho que isso é um ponto fundamental em que você consiga ter, de fato, assim, um equilíbrio emocional e capacidade de reflexão para que você não coloque esse indivíduo numa situação de adoecimento. Eu acho que passa muito por aí, assim. E acho que como sociedade da gente ter cuidado também com essa cultura do performar, né? De como a gente transparecer isso para os nossos filhos. Eu acho que isso é outro ponto importante. Mas, sem dúvida, eu acho que a reflexão vai muito por aí, da questão das gerações que estão vindo e como a gente prevenir que essas personalidades com características disfuncionais de regulação emocional ou de percepção de autoimagem aconteçam para que a criança se sinta amparada, validada, compreendida, independente de suas escolhas. Né? O senhor, como psiquiatra, com que idade, eu vejo que isso está sendo muito discutido hoje, com que idade o senhor acha que uma criança teria que ter acesso a celular e redes sociais, por exemplo? Tem aí psiquiatras de infância e adolescência vão ter até mais propriedade que eu, mas assim, hoje tem estudos que indicam, né, que até, por exemplo, 5, 6 anos de idade, 0 contato de tela. Uhum. A partir daí, meia hora, 1 hora, e vai progressivamente aumentando esse contato com tela. É uma certa mudança de paradigma. Então, por exemplo, a nossa geração, isso não era uma realidade. Uhum. A gente está falando de uma mudança super rápida, em coisa de 20 anos, que é uma coisa que a gente está começando a ter que pensar e entender as consequências disso. Mas o que a gente tem hoje de elementos da literatura não é uma relação assim, de causalidade que esteja causando, mas de relação com transtorno de ansiedade, com transtorno de humor. Isso. Às vezes de perdas de sensibilidade tátil, por exemplo, né, como você trouxe da menina que está usando desde cedo. Então, sem dúvida, tem um sinal amarelo aí que exige cautela e acho que evitar ali, eu acho que uma criança ficar mais de que 1 a 2 horas em tela por dia, eu acho que já é algo que é problemático. E é difícil, né? Porque a gente vê que hoje, cada vez mais, os colégios estão trazendo os tablets e os computadores para dentro de sala de aula, né? Ao invés do bom e velho caderno e caneta, né? O giz no quadro. E aí essas crianças até podem não estar usando o celular dentro de sala de aula, que foi proibido, mas elas assim que saem daquela sala de aula, elas nem entraram no carro, elas já estão ali grudadas no celular. Parece que é um empresário que precisa urgentemente ver suas ligações e suas... Né? É muito impressionante o que aconteceu. E é um desafio para a gente e para o nosso dia a dia. Muitas vezes queremos usar menos celular e nos pegamos ali Sim. presos. Eu me vejo fazendo isso então, às vezes. Então é uma reflexão, eu acho, muito ampla, porque a gente está vivendo a gente está fazendo uma mudança para uma sociedade digital de fato. Então essas crianças vão ter que ter contato, sem dúvida. A maneira como ter contato, eu acho que a gente tem que ir estudando, entendendo, porque aprender a lidar com essas ferramentas talvez seja mais o caminho do que simplesmente falar, não use. Eu acho que é muito perfeito. Mais a conscientização de como utilizar essas ferramentas da maneira adequada e isso perpassa pelo filho e pelos pais. Com certeza. Que chega assim, não use tela, não pode, aí quando chega em casa a criança está lá, está o pai e a mãe o dia inteiro no celular. Então vai ficar difícil, né, educar dessa forma. A educação às vezes é muito mais o exemplo do que a palavra. Eu me vejo cada vez mais parecida com minha mãe, impressionante. Ela me mandava ler. Giana, vai ler. Ai, mãe, não, ler é chato. Mas a minha mãe estava sempre com o livro na mão. Hoje eu sou aquelas que está sempre com o livro na mão. Tenho 3 ou 4 livros ali, sempre que eu estou encaminhando leituras, né?
A alimentação está ficando cada vez mais igual à da minha mãe, ou seja, a gente vai, né, envelhecendo e vai ficando cada vez mais parecido com os nossos pais. A educação, com certeza, é o exemplo. Né? A gente vê ao mundo através de nossos pais. Podem ser pais biológicos ou não, aqueles que vão nos criar e nos ensinar a ver o mundo. Então, essa é uma relação super importante para a formação da nossa personalidade. Né? E acho que isso passa pelo tema que a gente está falando aqui também. Perfeito. Só para a gente encerrar, doutor, narcisismo, ele tem cura? É um tema polêmico, vão ter pessoas que vão acreditar que transtorno de personalidade tem cura, vão ter outras que não. Eu sou dos que não acreditam em cura para transtorno de personalidade porque a gente está falando do funcionamento do indivíduo. Então, você não vai curar, eu acho que não é um termo nem adequado para um transtorno de personalidade. Não é uma doença para ser curada. Você pode tratar e fazer com que aquela pessoa crie um insight, crítica e consiga mudar maneiras do seu funcionamento e se conter. Então, às vezes, o funcionamento vai estar sempre sendo aquele, mas ele começa a ter conscientização sobre isso e não reproduz, e não dá vazão, e consegue dar contenções e ressignificar esse funcionamento e mudar também adoecimento e melhorar as suas relações. Então, sim, é possível ter tratamento, ao meu ver, melhorar, mas acho que cura não seria o termo adequado. Assim, pelo que o senhor me explica, assim, só existe tratamento se houver a consciência do paciente, né? E Exato. Esse é um desafio ali, acho que o maior desafio, Ele né? engajar com a psicoterapia e começar a aceitar esses confrontamentos e ter crítica de que, não, eu estou nesse lugar porque eu tenho algo do meu funcionamento aqui que eu tenho que atentar, me conscientizar e modificar. A ideia da psicoterapia é de chegar nesse lugar. Qual é a orientação que o senhor dá para aquela pessoa que diz, meu Deus, eu estou achando que eu estou me relacionando, ou a minha mãe, ou o meu irmão é narcisista. O que essa pessoa deve fazer? Acho que buscar essa pessoa que está sofrendo por conta de qualquer relacionamento que seja, ela buscar ajuda é um primeiro passo para ela entender quais limites ela vai estabelecer, mas não vai estar no controle dela o outro. Ela só vai ter controle sobre as ações e atitudes dela. Então, ela vai tentar engajar outra pessoa em algum tratamento, em alguma questão. Mas o principal, eu acho que é cuidar de você e entender melhor os limites ou até rompimento que talvez você tenha que estabelecer com essa relação. Perfeito, muito obrigada por ter vindo até aqui, trazer todos esses esclarecimentos. Acho que agora, diante de tudo isso, dá para perguntar, você aí conhece uma pessoa narcisista? Se esse episódio fez sentido para você, manda para os seus amigos, manda para aquela pessoa, de repente, que você acha que é narcisista, para ela ouvir todos os conselhos aqui do nosso doutor André. Olha, antes de encerrar, eu lhe convido a fazer aquela pausa. Como é que está a sua respiração nesse momento? Vai dar uma voltinha, vai esparecer um pouco, vamos viver melhor. E eu espero você no nosso próximo episódio. Até lá!